aqui o cemitério é com membro municipal. Vereador André Aguiar Domingues, pelo tempo regimental de até 10 minutos. Muito obrigado. Quero dizer que, enquanto secretário do Meio Ambiente, empreendemos todos os esforços para trabalhar manhã, tarde e noite na limpeza, na conservação, na proteção do nosso patrimônio ambiental. E veja, vereador Daniel Diniz, que certa feita fui chamado ao nosso viveiro municipal, pois lá existia uma rebelião dos servidores que se negavam a trabalhar. Justamente por terem falado com o senhor, enquanto vereador, e o senhor ter orientado a eles que não deveriam trabalhar sem o equipamento de proteção individual, no caso, as capas de chuva. E eles se recusavam porque estavam frente a um chuvisco forte. E assim me falaram. O vereador Daniel Diniz diz que nós não podemos trabalhar sem as capas de chuva. E este chuvisco forte pode trazer gripe. E nos estimulou, o senhor sabe os servidores que eu estou me referindo aqui, a cruzarmos os braços. Quando nós tínhamos apenas 5 servidores no universo. Sei, talvez não proceda essa informação, mas eles me falaram, e o senhor esteve lá no viveiro municipal. Prontamente busquei capas de chuva e entreguei aos servidores. O senhor precisava ver a felicidade deles recebendo as capas de chuva e criando condições para trabalharem sob chuviscos fortes. Mas é fato, as dificuldades que nós enfrentamos enquanto administração perpassam governos, partidos, a falta de sensibilidade de alguns servidores de darem o seu melhor perpassa governos e partidos. E as dificuldades enfrentadas pelo Oswaldo Nascimento, pelo Valdeci, pelo Evandro Ber, pelo César Schirmer, pelo Jorge Pozobon, são as mesmas. Precisamos nós, então, tocarmos no coração dos servidores para que deem o seu melhor. Aliás, no primeiro mês já da nossa administração, fui surpreendido com o pedido de retirada de abelhas do cemitério, porque os pobres dos bichinhos, frente a essa expansão de agrotóxicos proibidos, procuram um lugar de paz para produzir e trabalhar, e as abelhas foram justamente para os cemitérios. E num dos casos, tínhamos lá um enterro em andamento, e um enxame de abelhas atacou os familiares. E nós não tínhamos recursos. E tive que eu buscar um particular habilitado para remover de lá essas comunidades de abelhas. Mas são diversas as situações que nós encontramos, e nós temos que ter criatividade, empenho e dedicação. Mas me solidarizo ao colega, compreendo que o senhor tenha dado o seu melhor, e aquelas pessoas com as quais eu converso, testemunho a presteza do teu trabalho. Então, tenhamos paciência, compreensão, é o que eu tenho dito, para que possamos reconhecer os méritos deste governo. Agora, quanto à questão da liberdade de educação, de um ensino domiciliar, a perspectiva de um projeto de lei, de uma medida provisória, de uma contribuição da sociedade civil, que foi uma associação nacional da educação domiciliar, que propôs o texto dessa lei. Primeiro eu quero destacar, dentro ou fora das escolas, o fato é que nossa população nunca foi tão mal educada. E nós observamos isso no tratamento dado ao lixo, aos resíduos. A cidade está emporcalhada, as pessoas não têm vergonha na cara de comer um sorvete, colocar guardanapo no chão, na calçada, uma bala, um chiclete e jogar, pegar um CD arranhado e jogar pela janela do carro, colocar a geladeira, máquina de lavar, fogão, armário, em arroios, em sangas, ao lado de containers, achando que o problema passa a ser do município. E o problema do município é o problema da população, porque quem paga é a população. Quem tem que arcar com esses investimentos somos nós, a partir dos nossos tributos. Então, tenhamos uma comunhão de esforços para educar essas crianças, estes jovens, adultos, dentro ou fora das escolas. O fato é que nunca vi uma população tão mal educada.
com uma cultura tão miserável de individualidade, de materialismo, consumismo e irresponsabilidade. Estamos diante de uma necessidade da criação de um plano municipal de gerenciamento de resíduos. Tenho repetido isso. Com seriedade, com pessoas habilitadas, credenciadas, honradas, que possam apresentar um plano municipal de gerenciamento de resíduos adequado, razoável, transparente, efetivo. Que nós tenhamos uma atenção aos resíduos hospitalares, atenção aos resíduos de construção civil, atenção a tantos resíduos perigosos que nós observamos muitas vezes mal condicionados e mal encaminhados. E essa é uma bandeira de todos, de quem acredita no Lula, de quem acredita no José Dirceu, de quem acredita no Bolsonaro, de quem acredita em tantos outros. João Dória, puxando já a brasa para o nosso assado, quero ainda destacar quanto à constitucionalidade desta proposta, que aguardo ainda o parecer da CCJ, do Congresso, da Câmara dos Deputados. Aguardo ainda o parecer daqueles que estão estudando, e temos que ter a humildade de dizer, não aprofundei uma análise frente ao tema, mas o projeto traz aqui a referência à Carta de 88, a nossa Constituição, já no artigo 5º, inciso 6, que diz a liberdade de consciência e crença como invioláveis. A liberdade. O artigo 205 dispõe a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. O artigo 208 diz, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Ao que parece, nos dispositivos destacados e nos demais estabelecidos na Constituição Federal, não há proibição expressa para que a legislação possa admitir o ensino domiciliar. E segue ainda trazendo referências à Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 26, que dispõe: os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. E ainda na Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 12, garante que os pais, e quando for o caso, tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. São subsídios que o proponente traz. Repito, não fiz uma fala aqui para levantar votos contrários à moção. Fiz uma fala no pedido de compreensão frente à minha posição, frente a muitos que me procuraram e colocaram o seu parecer, a sua visão, quanto à possibilidade de liberdade de atuação. Mas são nestes debates que nós evoluímos, que nós amadurecemos, e que bom que nós temos liberdade de divergir, de convergir, de construir. A provocação também, com o vereador Daniel Diniz, vem pelo respeito, pela admiração e pela confiança no que nós podemos e devemos produzir em conjunto. E temos aí 2 anos pela frente desta gestão, deste governo. E eu conto com as críticas construtivas da oposição para que nós possamos aprimorar os serviços prestados por esta administração. Mas dentro daquilo que é razoável, possível, permitido, todos os esforços estão sendo desenvolvidos no sentido de melhorar as condições do cemitério, melhorar as condições das vias públicas, e devemos hoje comemorar o Avançar Cidades, estes recursos que vêm para a nossa pavimentação, para a melhoria das vias públicas. Isso é importante. Encerro a minha fala lembrando que não fosse a liberdade que nós temos de divergir ideias quanto aos processos de formação integral da pessoa humana, nada adiantaria estarmos aqui nesta Casa Legislativa, porque ela é, sim, um reflexo desta diversidade
cultural, desta diversidade educacional que um Estado democrático de direito nos apresenta.